Olá pessoal, tudo bem? Então essa é a nossa aula, nossa disciplina de Física Geral, ok? Aula 1. Então nós vamos iniciar a respeito de Física Geral, movimento, depois energia, conceito de força, gravitação. São várias ideias de Física Geral, né? Termodinâmica, temperatura, eletricidade. É um curso compacto, né? Que a gente não vai se aprofundar muito, mas nós vamos ter uma ideia geral do que é toda a física que é necessário aí para principalmente a gente trabalhar no curso de biofísica também e entender alguns conceitos de forma mais clara no curso de vocês, que é o curso de biologia, tá? Sem esses conceitos fica difícil você entender direito o que está acontecendo, tá? Então, primeiro vamos fazer um justificativo aqui, né? Então, dentro da biologia, né? Dentro da biologia, você tem o quê? Né? São seres vivos, né? Seres vivos. Seres vivos. Os seres vivos, eles estão inseridos, né, em uma coisa que é maior, que é o mundo físico. Tá? Então ele está inserido na física. Okay? E a física, o que a física tem? A física tem leis, né, leis físicas. No mundo físico, nós temos aí as explicações das teorias, né, teorias físicas, né, modelos, né, modelos, né, e assim por diante. Então são várias formas, né, que nós usamos, principalmente a ferramenta que a gente usa aqui é a matemática, né, matemática e a matemática, né, e laboratório, né, laboratório, laboratório, junto com as nossas teorias físicas, né, que a gente forma as teorias, né, teorias matemáticas, junto com o laboratório, com a experimentação, com tudo, nós vamos testando, né, o funcionamento. Então, os seres vivos estão aqui dentro, estão submetidos, né, às leis da física, tudo, como tudo que está no universo, tá? Então, a física ela tenta explicar o, o universo, né? O universo, okay? Seu funcionamento. Então, é nesse contexto que a gente precisa entender um pouco melhor, né, de física para a gente conseguir explicar os seres vivos, tá? Dentro dos seres vivos, vamos pegar, por exemplo, aí, os animais ali, né? Então, você vai ter a respiração, né? Respiração, tá? Você tem toda uma teoria física a respeito da respiração, tá? Você vai estudar isso aqui em biofísica. Então você precisa entender esses conceitos, né? Os seres vivos, através da respiração aqui, vai ter trocas de transformação de energia, né? Energia associada à respiração. E você vai ter o sistema circulatório, tá? A circulação, sistema circulatório, respiratório, a visão, né? Por isso aqui é discutido ondas, né? Ondas eletromagnéticas, né? A audição, né? Que são a audição são ondas mecânicas, né? Em si do ar, né? Para você conseguir explicar esses todos os fenômenos que estão relacionados à audição, né? E aí com isso daqui, né? No curso de biofísica, aí no curso de biofísica, né? A gente começa a entender isso daqui, né? Juntando isso daqui, né? Junto com um pouco de conceito de anatomia, né? De fisiologia, a gente utiliza a física, né? Para a gente conseguir ter um melhor entendimento. Claro que é tudo, a princípio, estão separados, mas fundo estão todos interligados, né? Física, bioquímica, biofísica, né? A química em si, né? Que vai gerando, né? A bioquímica.
Né? Então a gente precisa de todos esses conceitos, né? Não, a gente não consegue dispensar um deles, né? Se a gente dispensa um deles, ou a biofísica ou a bioquímica, passa a ficar pobre a nossa explicação a respeito dos seres vivos, ok? Então aqui é uma justificativa, né? O porquê que vocês estão estudando física aqui, tá? Bem, isso aqui, né? É só uma introdução, uma ideia bem básica, tá? Porque depois, se alguém quiser especializar no mestrado em algum desses sistemas aí, né, ou algum dos conceitos, por exemplo, aqui também tem radiação, né? Radiação, tem muita coisa aqui, tá? Aí isso daí é com a pessoa, né? Um mestrado aí, um doutorado, para se especializar em alguma dessas outras coisas aqui no desenvolvimento de alguma coisa, um estudo mais profundo, tá? Tanto na área de biofísica quanto na área de bioquímica. Se tem a vez na pós-graduação, essas coisas se juntam, tá? Bem, então essa é a justificativa para vocês entenderem o porquê que é necessário física aqui no curso de biologia, tá? Bem, agora entrando aqui propriamente na física em si, tá? Então a física, né? Vamos iniciar aqui um pouco com a ideia do que é o movimento, tá? Então acho que a primeira coisa que nós precisamos começar a entender é o movimento, tá? Ok? Tá. Como que acontece esse movimento? Tá? Se eu poderia voltar aqui lá nos gregos, né? E colocar o seguinte, né? Lá na época de Aristóteles, né? Eles acreditavam o seguinte, que quando você tinha um corpo e ele estava sobre uma superfície, né? Você aplicava uma força sobre esse corpo, você aplicava uma força sobre esse corpo, o que que acontecia? Na aplicação de uma força sobre esse corpo, né? Com um vetor aqui que tem uma direção e sentido, na aplicação de uma força, esse corpo ele adquiria uma velocidade. Era esse entendimento que se tinha lá na época de Aristóteles. Vamos colocar aqui Aristóteles. Lá na época de Aristóteles, tinha essa ideia aí, tá? E aplicou uma força, você gera nesse corpo uma velocidade, tá? Uma velocidade. E assim que você encerrasse essa força, quando essa força fosse igual a zero, acabava, parava a força, por exemplo, a força de um cavalo, os cavalos puxando uma carroça, alguma coisa. Quando acabava essa força, tirava essa força, a velocidade ia para zero. Tira a força, acaba o movimento. Tá? Então essa foi a ideia inicial. Tá? Essa ideia aí, ela foi aperfeiçoada depois por Galileu. Tá? Então vem depois Galileu e vai aperfeiçoar isso daí. Tá? Da seguinte forma, né? Que esse movimento aqui que estava proporcional à velocidade era porque tinha atrito aqui, Galileu justifica. Né? Então, o Galileu, o que, que o Galileu fala? Olha, acontece isso porque tem atrito. Atrito. Atrito entre o solo e o objeto. Agora, quando a gente elimina o atrito, né, você coloca de alguma forma, você coloca, e você coloca uma superfície, onde que você vai eliminando, ele ia polindo a superfície, né, de forma que o atrito ele fosse transformando em zero, quase próximo de zero, tá? Muito pequeno, um atrito muito pequeno. Quando você eliminava o atrito, aí o movimento ele passava a ser diferente, tá? Quando você aplicava uma força, essa força ela era proporcional à aceleração do objeto, ok? Então veja bem, o início se achava que que estava proporcional à velocidade, né? E não, o Galileu vai explicar isso daqui, que o movimento ele está associado à aceleração. Então, quando você retira a força, no caso aqui, quando você retira a força, o que acontece com o objeto? O objeto, numa superfície sem atrito,
quase sem atrito, né? E ele fez essa extrapolação, né? Se fosse num local sem atrito, o objeto, ele, com a força, ele vai aumentando a velocidade. Quando chega, você retira a força, ele já tinha atingido uma velocidade final, né? Essa velocidade final, ele vai continuar, tá? Vai continuar. Não vai mudar. Essa velocidade final vai ser constante. E ele jamais pararia se o atrito fosse perfeito. Então ele coloca: se o atrito fosse perfeito, né, sem atrito, né, essa é a ideia aqui, ó. Não tem atrito. Então, com atrito próximo de zero, né, o que você vai ter? Um movimento infinito aqui. Tá? E esse corpo não vai mais parar o movimento dele. Okay? Então, esse foi uma grande mudança, tá, entre Aristóteles e Galileu. Okay? Aí, aqui com Newton, aí nós vamos chegar ao seguinte, com Newton. Newton vai avançar isso daí, né? E vai colocar na forma das leis, né? E vai deixar isso daí mais claro, né? Aí Newton coloca a sua lei, né? A sua lei dinâmica, né? E a força é igual a massa vezes a aceleração. Ok, bem, aí que saiu uma coisa aqui que a gente chama de massa, tá? E o que é isso daqui? Ele conseguiu, né? O Galileu já mostrado bastante já coisa a respeito dessa proporcionalidade, né? Mas Newton daí deixou mais claro ainda, né? Deixou mais claro qual é essa relação aí, né? Como que é essa relação? Que a força está proporcional a uma massa. O que é essa proporcional? Essa proporcional é o seguinte: quando você tem um corpo, vamos pegar aqui um corpo com uma determinada massa, né? E um outro corpo aqui, uma massa, vamos colocar que seja duas vezes, tá? 2m e esse daqui m, tá? Então o que acontece aqui? Vamos ver. E eles uma superfície lisa aqui sem atrito, né? Conforme Galileu colocava, bem polida, né? Uma superfície sem atrito. O que acontece aqui? Aqui acontece o seguinte: você aplica uma força, vamos chamar aqui uma força de, vamos colocar um valor, né? Um valor aqui de 100, vamos colocar 100 newtons. Tá? A unidade de força é newtons. 100 newtons. Então, 100 newtons. Aí com isso daqui, e esse corpo aqui, um corpo de massa igual a, vamos colocar 2 kg. 2 kg. Tá? Então, isso daqui vai provocar uma aceleração. Qual que vai ser o valor da aceleração? A força sobre a massa é a aceleração. Olha a força aqui. Ó. Você passa a massa dividindo, você tem a aceleração. Então, nesse caso aqui, esse corpo aqui vai ser, a força é 100, dividido por 2, vai ser 50. O quê? Medida de aceleração. Metros por segundo ao quadrado. Ok? Metros por segundo ao quadrado. Ah, ok. Então ela adquiriu uma aceleração de 50 metros por segundo ao quadrado. Bem, e se a gente aplicar essa mesma força de 100 newtons, mas no corpo agora, se ele tem duas vezes a massa desse daqui, que é 2 kg, então isso aqui vai ser uma massa desse, vou chamar uma massa assim, M, vai ser igual a 4 kg. Um corpo que tem o dobro de massa. O que vai acontecer com a aceleração desse corpo? A aceleração vai ser a força dividido pela massa. Então a força continua a mesma, 100, só que agora a massa é 4. Né? Então agora nós dobramos a massa e a aceleração foi para metade, foi para 25. Okay? 25 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Ok? Então olha só o que aconteceu. Assim que eu dobrei a força, a aceleração foi para metade. Bem, então vamos agora explicar um pouco melhor o que é isso daqui. Né? O que é essa aceleração em si? Tá? Então, velocidade, vamos lá. Conceito de velocidade, para quem ainda não viu direito.
a velocidade, ela é igual, vou chamar de V, é igual à variação do espaço pelo tempo. Ok? Variação do espaço pelo tempo. Então, vamos analisar uma questão aqui, por exemplo, a queda livre. Queda livre no vácuo. Tá? Queda livre no vácuo. Primeiro no vácuo. É dentro de uma câmara de vácuo. Não sei se vocês já viram algumas câmeras de vácuo. Depois, uma outra hora, eu vou trazer aqui um material aqui sobre câmeras de vácuo. Tá? Dentro de uma câmara de vácuo, então vamos limitar aqui a nossa câmara de vácuo. Tá? Vou desenhar melhor aqui. Uma câmara de vácuo. Tá? Então, aqui dentro, nós vamos ter o vácuo. Tá? Dentro. Então, não tem ar aqui dentro. Tá? Nós vamos soltar um objeto, né? Uma bolinha. Soltar uma bolinha. E essa bolinha aqui, a princípio, aqui vamos chamar de massa. Ela tem massa igual a 2 kg. Tá? 2 kg. Mas nós vamos soltar ela no campo gravitacional. Tá? Uma queda livre. A queda livre, o que acontece? No vácuo. Tá? Então, isso aqui é experimento. Tá? Você faz o experimento na câmara de vácuo e você observa isso daqui. Okay? Então, a queda livre no vácuo, o que nós temos? Você solta o corpo, ela tem uma relação que é da seguinte forma. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês. O S, espaço de queda, ele é igual a aproximadamente, tá? 5t ao quadrado. Professor, mas de onde que é isso aqui? Isso aqui é uma função horária. Tá? Esse S, isso daqui é igual a 5t ao quadrado. Então, nós vamos fazer uma tabelinha aqui do lado. Aqui. Okay? Esse aqui é o T. E aqui desse lado aqui é o S. Que é igual a 5t ao quadrado. Então, quando o t é igual a 0, nós vamos ter o S vai ser igual a 5 vezes 0 ao quadrado. 0 ao quadrado dá 0, vezes 5 dá 0. Então, isso daqui dá igual a 0 metros, tá? 0 metros. O tempo em segundos, tá? E o espaço em metros. Ok? Tempo em segundo, o espaço em metros. Beleza. Então, 0 metros. Então, ela está aqui, ó, posição inicial. Esse aqui é o t igual a 0. O momento que nós soltamos, 0 segundos. Agora, depois de 1 segundo, quantos metros que ela desceu? Tempo igual a 1 segundo. Nós vamos ter S igual a 5 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, vezes 5 é 5. Então, desceu 5 metros. Okay? Então, depois de 1 segundo, tempo igual a agora 1 segundo, desceu. Ela está aqui nesse outro ponto aqui. Tá? Desceu 5, dá espaço aqui, vamos colocar o espaço, 5 metros. Depois de 2 segundos, vai dar o S, vai ser igual a 5 vezes 2 ao quadrado. 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 5 vai dar 20. 20 metros. Então, esse aqui é 5, 10, 15, 20. Então, aqui o tempo igual a 2 segundos. Agora ele está aqui embaixo. Já estava aqui, agora já está aqui. Ó. Então, a bolinha, o espaço aqui é igual a 20 metros. E assim por diante. Você vai perceber que depois de 3 segundos, não vai nem de desenhar aqui, 3 segundos, mas vai ser o quê? 3 ao quadrado, né? Vamos lá. Isso vai dar 5 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Né? 9 vezes 5, 45. 45 metros. Então, isso aqui daria 20. Não vou colocar aqui, mas vamos tentar. Vamos só supor que o chão aqui, ela bateu no chão. Aqui. E aqui seja o 45 metros. S igual a 45 metros.
e o t igual a 3. Ficou um pouco fora da escala, mas só para entender, tá? Que andou um espaço, na verdade, bem maior. Tá? Então, vamos lá. Olha só o que está acontecendo aqui, tá? Nesse caso aqui, nós vamos analisar... Está acontecendo um movimento que não é com a velocidade constante. Okay? Ela está aumentando. Né? Isso aqui está aumentando. O espaço que anda numa quantidade de tempo. Tá? Então, isso daqui nós vamos explorar bastante, essa questão da queda livre, para a gente entender essa relação entre velocidade, né, e aceleração. Tá? O que é isso daqui? Então, essa bolinha, ela no primeiro segundo, ela andou 5 metros. Ó. No primeiro segundo andou 5 metros. No próximo segundo, ela já não andou mais 5 metros, não é proporcional. Ela andou agora, ó, de 5 para 20, ela andou 15 metros. 15 metros nesse segundo. E depois no outro, quanto que ela andou? Ó, vai dar 20 para 45, vai dar 25 metros. 25 metros. Então ela está aumentando, né? A quantidade de metros não é uma velocidade constante, tá? E se fosse uma velocidade constante, isso aqui é a queda livre, isso aqui é o de fato que a gente mede no laboratório. Você coloca uma bolinha dentro de uma câmara de vácuo e vai analisando, né? O tempo vai passando. Né? Isso pode ser feito usando no laboratório, né? Quando está presencial no laboratório, a gente pode colocar tipo o celular mesmo, ou câmeras, né? Para tirar várias fotos, né? Por segundo. Né? E você vai tirando fotos e coloca uma régua do lado e você observa na régua, né, a bolinha caindo dentro da câmara de vácuo e você analisa ponto a ponto. Então a gente consegue fazer ou usando um sisteminha que é um sistema de radar, tá? Que é o ultrassom. Usando um ultrassom, a gente também consegue aí saber, colocando no software e obter os dados. Tá? Então isso aqui é experimento. Tá? Tudo isso aqui são dados do laboratório. Tá? Laboratório. Tá? E a função que descreve essa queda é isso daqui. Então agora a gente vai ter que, pegando esses dados aqui, né, da realidade, né, nós vamos montar a nossa teoria, nós vamos analisar. Galileu já tinha descrito alguma coisa parecida com isso aqui. Isso aqui na verdade foi descrito por Galileu, tá? E ele tirou, né, ele fazendo uma aproximação de eliminar o vácuo, né, ele foi entendendo, né, como que se eliminasse o vácuo, qual que era a proporção. Então ficava muito próximo disso daqui, tá? Bem, então agora vamos analisar esses dados aí melhor, aí, tá? Então o que nós vamos ter aqui? Bem, então aqui o que nós temos aqui? Nós temos uma queda livre, né, no laboratório, que está no vácuo, né, e nós temos esses dados aí. Então nós já entendemos que a função horária, o que está acontecendo? A cada segundo, né, está acontecendo essa relação aqui. Okay? Então nós estamos percebendo que tem uma relação aqui que a gente precisa entender, né, melhor. Tá. Então aqui entra uma coisa importante que nós vamos definir, que é a velocidade média, né? Dois tipos de velocidade. Para a gente entender aqueles dados, a gente vai ter que entender a velocidade média e a aceleração, ou a velocidade instantânea. A velocidade instantânea. Ok? Então nós vamos entender isso daqui, a velocidade média e instantânea, olhando essa queda livre, beleza? Então qual que é a definição de velocidade, né? É simplesmente espaço por tempo que eu coloquei aqui atrás aqui, né? Nós temos a velocidade e a variação do espaço pelo tempo, tá? Agora a velocidade média, ela é a velocidade média, né? Nós vamos ter aqui velocidade. Vou colocar média, ela é também a mesma coisa, tá? A variação do espaço, né? Do espaço
né? Eu vou colocar sem vetor aqui a princípio, né? Velocidade do espaço sobre o tempo. E depende do que? Simplesmente o espaço final, né? Em uma dimensão, menos o espaço inicial sobre o intervalo de tempo, né? Que for o tempo final menos o tempo inicial, tá? Então, se a gente observar aqui a velocidade média nos intervalos grande, que é esse caso aqui, ó. Vamos lá. Qual é a velocidade média no primeiro intervalo da queda livre? Tá? Nesse primeiro intervalo aqui, ó. Primeiro intervalo. Aqui é o segundo intervalo, né? E aqui é o terceiro. No primeiro intervalo da queda livre, qual que é a velocidade média? Vamos olhar? Então aqui, ó. Então vamos aplicar a fórmula, tá? Olha, sai do tempo igual a zero, né? Na posição aqui, que é a posição, é o S igual a zero, né? Metros, né? 0 metros. Essa daqui. Depois ela vai pro a bolinha vai no tempo 1 segundo, ela já está no espaço 5 metros, ok? Então vamos lá. Então o espaço final foi 5 metros, né? Vou deixar aqui 5. E o espaço inicial saiu do zero no primeiro intervalo. E aí o tempo final é 1 menos o zero. Então se a gente colocar isso aqui, vai dar 5 menos 0, 0, vai dar 5 metros por segundo. Okay? Essa é a velocidade média no primeiro intervalo da queda livre. Okay? Agora vamos para o segundo intervalo. Qual que é a velocidade média? Ó, a velocidade média, vou colocar só um M aqui, tá? No segundo intervalo, é o espaço final menos o espaço inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial, tá? Então, no segundo intervalo, vamos lá olhar. No segundo intervalo, ela sai da posição 5 metros e vai para a posição 20. Tá? Então vamos lá. A posição final é a 20. E a posição inicial é a 5. E o tempo? O tempo final é 2. E o tempo inicial, 1. 2 menos 1. 2 menos 1. Então isso daqui vai dar 20 menos 5. Vai dar 15. 15 dividido por 2. Não, por 2 não, desculpa. 2 menos 1 é 1. Não é? Então, vai dar 15. Esse aqui vai ser igual a 15 metros por segundo. Está observando que a velocidade no primeiro intervalo era 5, né? 5 metros por segundo. A velocidade agora no segundo intervalo passou para 15 metros por segundo. Beleza? Então, vamos lá. E qual que é a velocidade no terceiro intervalo aqui? No terceiro intervalo, qual que é a velocidade média, né? Velocidade média. Espaço final menos o espaço inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Beleza? Então vamos lá. Quanto que vai ser essa velocidade média no terceiro intervalo aqui? Ó? Ela vai de 20 para 45. Tá? Ó, sai daqui de 20 e chega aqui em 45. No tempo 2 para 3. Tá? Então vai ser o quê? 45 é o espaço final menos 20 3 menos 2. Isso, né? 3 menos 2. 3 menos 2 vai dar 1 embaixo. Não. 45 menos 1 vai dar 25. Então isso aqui vai dar 25 sobre 1, né? Que vai dar 25 metros por segundo. Olha só o que está acontecendo com a velocidade média. A velocidade média já dá um indício para nós que ela está aumentando, né? Ela era 5, passou para 15, depois passou para 25, está aumentando, né? Essa velocidade média. Então aqui a gente já tem um indício de que está tendo o quê? Aceleração. A gente já sabe, né? Tem aceleração, tá? Mas antes de entrar em aceleração ainda, né? Vamos ter que definir o que é essa velocidade instantânea, tá? O que está acontecendo nessa velocidade instantânea. Então vamos lá. Agora, eu quero falar não da velocidade média, mas da velocidade instantânea. Tá? Vamos entrar na velocidade instantânea. A velocidade instantânea
ela vai ser um pouco diferente. Nós vamos ter que usar aqui o seguinte. Ó, velocidade instantânea. Vamos observar o seguinte. Quando a bolinha está em 1 segundo, tá? Nós temos a queda aqui. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Nesse tempo aqui, ó, em 1 segundo. Em 1 segundo, qual é a posição da bolinha? 5 metros, ok? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e fazer o cálculo da seguinte forma. A bolinha desceu aqui, estava aqui na posição 0, e aí desceu, que é o tempo igual a 0, e a posição S é igual a 0, né? Ela desceu até aqui em 1 segundo. Tempo igual a 1 segundo. Okay? Nessa posição tempo igual a 1 segundo, o S é igual a, né, a 5, que é o 5 vezes o 1 ao quadrado. Ok? Deu igual a 5 metros. Tá? Essa é a posição que ela está aqui, depois de 1 segundo. Ok, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar um pequeno intervalinho aqui. Tá? Um pequeno intervalo. Que vai ser, eu vou chamar ele de ΔT. Tá? Pequeno intervalo. Nós vamos colocar assim o seguinte. Agora o tempo aqui vai ser igual a 1 segundo mais esse ΔT, que é um intervalo bem pequenininho. Tá? E nós queremos saber aqui no S quanto que vai ser a posição dele. O S vai ser igual a 5, né? O 1 segundo, né, mais esse ΔT pequenininho, né, elevado ao quadrado. Ok? Então vamos lá. Vamos calcular isso daqui, né? E vamos ver o quanto que vai dar. Tá? Então aqui nós vamos abrir essa posição. Ó. Se a gente sair de 1 segundo, mais um pequeno intervalinho aqui, pequeno mesmo, tá? ΔT pequeno, aqui, ó, muito pequeno, a gente vai vir 1 segundo mais uma coisinha muito pequena aqui. Aí isso daqui vai dar uma posição do espaço, que é 1 segundo mais esse pequeno ΔT aqui. Pode ser 0,1, 0,01, 0,0001 e assim por diante, tá? A gente pode fazer esse ΔT ficar o menor que a gente quiser, tá? E vamos ver na nossa fórmula como que vai ficar isso daqui, tá? Então vamos lá. Na nossa fórmula aqui a gente vai ter essa posição, né? Vai ser igual aqui, essa posição final aqui vai ser 5, o 1, né? 1 mais ΔT ao quadrado, é o primeiro ao quadrado, né? Vamos abrir 1 primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, ΔT ao quadrado, mais o 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? 2 vezes 1 vezes ΔT. Okay? Isso daqui é o aberto que nós abrimos esses fatores aqui. Lembra que isso aqui é o quê? É um A mais o B elevado ao quadrado. Né? Isso aqui é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes AB. Okay? Para quem não lembra disso aqui. Então fiz isso daqui. Então essa é a posição nossa aqui ao final. Né? Vamos chamar assim, a posição final. Né? Para o tempo final aqui, que é 1 segundo mais um pequeno ΔT próximo de 1 segundo. Beleza? Então agora vamos calcular a nossa velocidade média, que nós vamos transformar em instantânea, porque quando esse ΔT tender a zero, tá? Nós vamos ter o que? A nossa velocidade instantânea em 1 segundo, tá? Naquele ponto ali de 1 segundo. Vão ter essa velocidade, porque nós vamos fazer o ΔT ficar tão pequeno que ele vai ser a velocidade próxima ali do tempo igual a 1 segundo, ok? Então vamos lá. Então a nossa velocidade média agora, velocidade média próxima de 1 segundo, né? Vamos chamar assim, velocidade média próxima de 1 segundo, vamos colocar aqui 1 segundo, tá? Que é a nossa velocidade instantânea em 1 segundo. Ela vai ser a velocidade final, né? Menos a velocidade inicial sobre o tempo final. O tempo final menos o tempo inicial. Okay? Então nós vamos ter aqui a posição final, essa daqui, né? Vamos colocar lá, vai ser
Vamos distribuir. 5 vezes 1 vai dar 5. Tá? Vamos distribuir todas aqui. Tá? Distribuir 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Tá? Então 5 vezes 1 vai dar 5. 5. Mais 5 ΔT ao quadrado. Mais 5 vezes 2 vai dar 10. ΔT. 10 ΔT. Okay? Então, isso aqui. Menos, agora, a posição inicial. A posição inicial era 5, né? 5, que é a posição aqui, ó. E ele tá aqui, ó. Essa aqui vai ser a posição inicial. 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 Que é o 1 segundo que nós queremos aqui. E aí o tempo. O tempo final é igual a 1 segundo mais ΔT, é o tempo final, menos o tempo inicial, que é 1 segundo, que está aqui, ó. 1 segundo, próximo 1 segundo. Então isso daqui vai ficar 1 menos 1, vai dar 0, e fica só dividido por ΔT. Aí nós vamos ter isso daqui, essa divisão, né? Ó, 5 menos 5 vai dar 0, ok? Isso aqui vai ficar 5 ΔT ao quadrado, 5 ΔT ao quadrado dividido por ΔT. Esse outro aqui vai dar igual a 10 ΔT dividido por ΔT. Okay? Então, esse aqui vai dar corta ΔT, corta com esse, e esse aqui corta com esse. Então, isso aqui ficou o final, que é igual a 5 ΔT mais 10. Okay? Então, essa velocidade instantânea, a gente pode fazer esse ΔT aqui e ele ficar o menor valor possível. Tá? Então você pode calcular ele para 0,0000001. Então esse número aqui, como ele pode ser um número menor que a gente quiser, o intervalo, quanto mais próximo possível do 1 segundo, então esse número aqui ele vai fazer o quê? Ele vai tender a zero. Tá? Quando ele tende a zero, a nossa velocidade instantânea passa a ser a 10 metros por segundo. Ok? O que isso daqui está mostrando? Que no tempo igual a 1 segundo, a velocidade do nosso objeto está a 10 metros por segundo. Tá? Então, nesse ponto, ele está a 10 metros por segundo. Tá? Aí, agora, eu vou deixar para vocês aqui, né, o desafio seguinte. Tá? Um pequeno desafio. Você calcular quais as velocidades instantâneas para. Vamos lá. Então você vai colocar aqui o tempo igual a 1 segundo. Qual que é a velocidade instantânea em 1 segundo? Nós já encontramos. Foi igual a 10 metros por segundo, ok? Faça o mesmo procedimento que eu estou fazendo ali. Tempo igual a 2 segundos. Vocês mostrem para mim que a velocidade em 2 segundos, instantânea em 2 segundos, vai ser 20 metros por segundo. E 3 segundos, de 3 segundos, quanto que vai ser? Calcule aí para mim, tá? Prove essa daqui e encontre essa daqui, tá? Essa daqui é para vocês provar, porque eu já estou dando valor, provar. E essa aqui, encontrar, tá? Qual que vai ser essas velocidades instantâneas aqui? Ok? Tá. E daí vocês fazendo isso aqui, vocês vão entender e nós vamos discutir como que a gente resolve isso daqui. Eu vou deixar também uma listinha para vocês, né? A gente calcular várias velocidades médias, tá? E também calcular essas velocidades instantâneas nesses pontos aqui, tá? Então esse é a nossa primeira tarefa, né? Eu vou deixar para vocês um questionário, tá? Para vocês calcular essas velocidades instantâneas da queda livre ali e também as nossas velocidades médias e as velocidades instantâneas, tá? E daí depois a gente vai discutir, né, o que é, tá? Nós vamos, uma vez que a gente entender bem isso daqui, nós vamos entender o seguinte, tá? Se esse objeto aqui na queda livre, ó, queda livre, tá? Nós vamos encontrar
nós queremos encontrar a aceleração, tá? É o próximo passo. Queremos saber o seguinte, qual é a aceleração? Tá? Aceleração. Qual é a aceleração? Tá? Porque o que está acontecendo? Nós temos um objeto, né, no vácuo, na câmara de vácuo, ali, os objetos, né? E ele está aqui no vácuo, né? No vácuo. E ele está caindo, né? E nós vamos encontrar uma aceleração, tá? Nós vamos encontrar uma aceleração. Nós vamos achar qual é o valor dessa aceleração. E aí o que acontece? A gente sabe o seguinte, né? Que quando tem aceleração, né? Tem que ter uma força, né? Não pode algo acelerar numa direção sem força, tá? Isso daí é um dado, né? A gente vai ter que encontrar o seguinte, né? Que força é essa, tá? E está gerando essa aceleração. Por quê? Nós vamos discutir um pouco melhor. Que o seguinte, quando você tem um corpo qualquer, lá no vácuo, tá? No vácuo, pode ser, vácuo. Esse corpo, se ele não tem a soma das forças, nós vamos discutir isso aqui melhor. Você tem várias forças sobre o corpo. Tá? Uma força 1, uma força 2, uma força 3, um monte de força. A soma de todas as forças sobre esse corpo, se for igual a zero, esse corpo está em equilíbrio. Né? Equilíbrio, o que significa? Repouso ou velocidade constante. Tá? Repouso ou velocidade constante. Nós vamos discutir isso daí. Então, a gente já começa a desconfiar que o seguinte, se tem um movimento desse corpo indo para uma direção no vácuo, né, tem uma força que está provocando essa aceleração aqui, né, que está provocando a aceleração. Que força é essa? Né? E qual é o valor dela? Como que ela se comporta? Tá? Então aqui, esse é o início aqui, né, as nossas aulas iniciais. Aí depois nós vamos continuar na próxima aula aí, tá? Dando sequência a esse conteúdo, tá? Vou deixar uma listinha questionário para vocês, para a gente ir avançando aos poucos, ok? Até mais.